Quando eu era criança eu achava que quando eu crescesse eu ia ser um adulto fora da curva, aquelas pessoas que nascem uma vez a cada 100 anos, as pessoas que marcam a história e entram para a história, revolucionam o mundo. Mas a gente vai percebendo que a realidade da vida adulta é totalmente diferente do que a gente imaginava quando era criança. E também tenho certeza que tu que está assistindo aí também achava que quando tu fosse adulto tu ia ter uma vida extraordinária, ia ser algo fora da curva, você ia se tornar um astronauta, você ia se tornar alguém famoso, um grande ator e etc. Mas a realidade é que esse tipo de coisa acontece com pouquíssimas pessoas, um grupo bem seleto, muitas vezes por sorte, muitas vezes por dedicação, mas eu gosto de pensar que é os dois juntos, as pessoas se dedicaram muito e tiveram um pouco de sorte. E aí elas se tornaram algo extraordinário. Porque a gente vê muito na vida que quantas pessoas têm o desejo de, por exemplo, ser um grande ator famoso, fazer filmes e ir para Hollywood, pisar na calçada da fama e tudo mais. E acaba que não consegue sair do teatro do colégio, ou acaba que não consegue fazer peças maiores do que a da igreja. E a gente vê que essas expectativas que foram criadas quando crianças se tornaram grandes fracassos na vida adulta. E isso é normal, isso é comum. A maioria das pessoas passa por isso, a maioria avassaladora passa por isso. É quando a gente é criança, a gente não tem noção do mundo, de como ele realmente é, de como funcionam as coisas. A gente vai criando expectativas, achando que nós vamos ser extraordinários e serem pessoas fora da curva. Só que a realidade é que não é assim que funciona o mundo, não é assim que a gente vai ser. Até pode ser, mas a gente provavelmente vai ser extraordinário em uma coisa trivial, em uma coisa simples. Eu não estou querendo desmerecer aqui as coisas triviais, as coisas simples, mas eu estou querendo comparar as expectativas que a gente tinha quando criança. Eu me lembro quando eu era criança, o meu primeiro profissão que eu queria ser quando eu crescesse era astronauta. Eu sempre fui apaixonado por astronomia, por espaço, só até hoje. Adoro ler coisas sobre, ver documentários, filmes, coisas relacionadas a espaço, e é uma paixão que eu tenho de infância. E desde criança me despertou esse interesse de se um dia eu vou ser astronauta. E eu nunca, nem sequer fiz um movimento na minha vida para se tornar isso. Eu nunca estudei nada relacionado a isso. Nunca fui para uma universidade para se tornar astronauta. E era isso a minha expectativa. Eu achei que eu ia me tornar astronauta. Depois eu fiquei um pouco mais velho e perdi essa ideia. Tive a ideia de me tornar alguém que trabalhava atuando, como ator, como isso e aquilo. E são expectativas que eu criei, sempre me colocando como uma pessoa de muito destaque, como um astronauta, como um ator de Hollywood, como um músico. Por muito tempo eu quis ser guitarrista de bandas famosas e fazer turnês, mas tudo isso quando eu era criança. Minhas expectativas eram altíssimas, achando que quando eu me tornasse adulto eu simplesmente conseguiria realizar elas ou quase todas delas. Eu vejo que isso tem grande culpa por causa das inocências das crianças. As crianças são muito inocentes, e quando eu era criança eu também era. Eu achava que o mundo era um grande mar de rosas, que tudo era belo, bonito, coisas ruins só aconteceram no passado. Mas na realidade coisas ruins acontecem a todo momento. A realidade do mundo é totalmente diferente do que eu via o mundo quando eu era criança, do que as crianças veem o mundo. Eu sei que muita gente vai se identificar com essas expectativas que eu tinha quando criança, de querer ser músico, astronauta e tudo mais, e isso é comum das crianças. Então comenta aqui qual eram as suas expectativas quando criança, o que você almejava, o que você olhava e pensava, se eu me tornar essa pessoa vai ser algo extraordinário, eu vou entrar para a história. Conforme a gente vai ficando mais velho, a própria vida e o próprio mundo vai quebrando essas expectativas e essas visões inocentes de criança. Tu vai percebendo que o mundo não é tão amigável quando a gente acha, vai percebendo que o mundo não é tão mil maravilhas como a gente acha, a gente vai percebendo que há pessoas ruins, não há só pessoas boas, a inocência vai acabando, a gente vai percebendo que para se tornar alguém extraordinário tem que ter milhares de fatores conspirando a seu favor. Então a gente vai percebendo que o mundo não é aquelas mil maravilhas que a gente imaginava. A gente vai percebendo que o mundo não é aquelas coisas lindas, aquele mar de rosas que tu imaginava quando criança, que tu ia ser a pessoa absurda, um novo Albert Einstein. Você imaginava que ia ser o novo Leonardo DiCaprio. Só que acaba que o mundo te mostra de uma forma nua e crua como é que ele funciona. E aí as suas expectativas são cortadas no talo e você tem que aprender a conviver com isso, e acaba que vira grandes frustrações e você muitas vezes não sabe como lidar com essas frustrações. Eu tive muitos sonhos irrealistas quando criança, como ser astronauta, ser um grande ator famoso, ser um grande guitarrista. A gente sabe que dá para ser isso, só que isso é uma vida dedicada muito a isso desde muito pequeno.
A gente sabe que no Brasil também é muito mais difícil isso acontecer por causa de todos os problemas que a gente conhece. Então, como eram as expectativas muito altas, eu fiquei frustrado quando eu percebi que eu não ia conseguir alcançar essas expectativas, mas também eu não fiquei muito frustrado por muito tempo, aquilo não me deixou na bad ou me deixou de qualquer jeito muito mal, porque era algo muito alto, era algo que, tipo, beleza, isso é uma coisa que poucas pessoas alcançam, vou começar a pisar o pé mais no chão, começar a ser mais realista. Isso quando eu fui ficando mais velho e ficando adulto, né? O problema é quando as expectativas das crianças não são tão longe quanto as minhas, são mais próximas, são algo mais acessível, algo mais alcançável, e tu vai se tornando adulto e tu não consegue alcançar isso. Eu acho que essas frustrações são as piores, porque é algo que daria para tu alcançar por escolhas erradas da sua vida, por objetivos errados dessa vida, você não conseguiu alcançar, ou talvez nunca vai conseguir alcançar. E aí essas frustrações são as piores, porque elas ficam ali para sempre fazendo aquela corroendo da cabeça, e elas ficam ali sempre te martelando. Eu também tive frustrações assim, onde coisas que eram possíveis de alcançar, eu não conseguia alcançar, e isso é uma frustração muito grande. Hoje eu já lido muito bem com isso, eu trabalhei muito com isso, mas por muito tempo isso me custou caro, isso me judiou, isso me sabe, me prejudicou, me tornou algo ruim, fez eu ter pensamentos ruins, fez eu ficar na bad. Mas a gente vai ficando mais adulto, a gente vai entendendo como é que o mundo funciona, a gente vai vendo que as expectativas de crianças são ilusórias, são coisas inalcançáveis, e a gente vai aceitando e vai criando novas expectativas. A gente vai criando novas expectativas mais alcançáveis. O problema quando a gente tem expectativas muito alcançáveis é que a gente vai estar sempre frustrado, porque a gente nunca vai conseguir alcançar ela. Quando eu comecei a criar expectativas mais alcançáveis, algo que estava mais fácil de eu conseguir, se tornou mais fácil, porque a realidade conspirou a meu favor. Então as expectativas que eu tinha quando eu era criança era de ser uma pessoa extraordinária, ser um Superman 2.0, só que a realidade é totalmente diferente. A realidade vai te derrubar e vai te mostrar que não é assim que funciona. A vida adulta não é como tu acha que ela é. A vida adulta não é aquela mar de rosas onde tu não precisa te preocupar com dinheiro, que tu vai poder fazer tudo e as pessoas vão lhe dar tudo. Você tem que pagar conta, você tem que comprar comida, você tem que lidar com chefe chato, você tem que às vezes estar num relacionamento abusivo, às vezes estar num relacionamento ruim, e é assim mesmo, a vida é assim e a gente tem que aprender a conviver com ela, a gente tem que moldar a nossa pessoa para viver com essas realidades. E eu me lembro muito bem quando eu tive o primeiro choque de realidade, quando eu estava saindo da adolescência e entrando na vida adulta, quando eu estava ali nos meus 17, quase 18, que eu ainda tinha algumas expectativas um pouco irreais, mas não tanto quanto eu era criança, mas aí eu tive um grande choque de realidade, quando eu comecei a ir pro mundo, a me ingressar mais no mundo, mais autonomamente, podemos dizer assim, a me ingressar mais sozinho, a ir mais a trabalhar já sozinho. Então eu tive um grande choque de realidade de, putz, o mundo não é como eu achava que era, o mundo não é como o meu grupo de colegas e amigos do ensino médio acha que é. E aí eu tive esse choque, eu acho que ainda tive um choque bem novo. Tem gente que tem esse choque lá com uns 25, 26, 24, 23. Eu agradeço até um pouco a vida ter me dado esse choque novo, porque aí eu comecei a traçar mais objetivos mais novo, ainda por um tempo eu fiquei com aquelas expectativas irrealistas, mas comecei a ter expectativas um pouco mais alcançáveis, um pouco mais concretas, um pouco mais fácil de tu conquistar. Algo que faça mais sentido com a realidade que é a sua vida. Mas hoje eu vendo, eu não digo que foi só algo ruim essas expectativas de infância. Eu acho que foi algo muito bom, porque a gente precisa ter esse choque de realidade. Porque se eu não tivesse esse choque de realidade, provavelmente eu ia viver a minha vida tendo ideias e expectativas irrealistas, ia estar sempre ansiando e querendo aquilo, sem saber que a realidade da vida adulta e a realidade do brasileiro é outra, sem saber que eu poderia alcançar coisas muito boas e grandes, aceitando a realidade, vivendo a realidade, não vivendo preso naquele mundo de expectativas que eu tinha quando eu era criança. A grande diferença de quando a gente é criança para quando a gente é adulto é que a gente começa a aceitar a realidade e começa a ver como o mundo realmente é, porque a gente não tem mais aquela inocência de quando a gente era criança e a gente achava que as coisas iam ser daquele jeito, que o mundo ia ser um paraíso, que o mundo ia ser mil maravilhas e tudo ia conspirar a seu favor. Quando a gente é adulto, a gente entende que a realidade é diferente, a realidade
é gelada, ela é dura, às vezes ela bate e com força, e você tem que aprender a apanhar, e você tem que aprender a revidar. E eu não tô querendo me vitimizar aqui dizendo que o mundo é cruel, isso, aquilo, porque temos coisas cruéis no mundo, mas tem muitas coisas boas no mundo. A real é que quando a gente entende a realidade do mundo e como as coisas funcionam e a gente aceita, a gente acaba vivendo melhor, a gente acaba aceitando as coisas como são e acaba que tu cria novas expectativas viáveis. Eu digo isso por experiência própria, eu digo isso como foi a minha visão de realidade e a minha visão de expectativa. Sabe, até é bom quando tu é criança, você tem aquelas expectativas irreais e vive aqueles sonhos muito inalcançáveis, porque quando você está vivendo nisso, quando você está com essas expectativas, você acaba que vive imaginando uma fantasia e você vive ali louco para que aquilo chegue. É bom porque quando você é criança você não tem noção e você fica brincando daquilo, se divertindo, ocupando a cabeça. Mas sabe, se hoje eu pudesse voltar a ser criança e viver tudo de novo, provavelmente eu escolheria viver todo o meu trajeto com essas expectativas irreais. Porque isso me moldou, isso criou a minha característica, isso criou o meu estilo de ser, isso criou a minha forma de pensar. Eu não escolheria viver sabendo da realidade quando criança. Porque se tu é criança e tu entende o mundo e sabe como é a realidade de verdade, acaba que perde muito o charme de ser criança, perde muito a alegria de ser criança. Porque você vai perder a graça, de esperar para que fique mais velho e conquiste o mundo e o mundo seja seu. Então hoje eu sei que se eu pudesse viver tudo como eu vivi, eu viveria e não mudaria nenhum capítulo da minha vida, porque ela foi boa, as expectativas foram boas, eu me diverti muito imaginando, brincando com isso. Eu acho que serviu como muito aprendizado quando eu fiquei mais velho, porque eu entendi que a nossa realidade pode ser mudada, mas a gente tem que entender, aceitar ela, trabalhar com ela e ter objetivos que façam sentido a ela, não ter expectativas irreais. Bom, eu espero que todo mundo tenha entendido esse meu raciocínio. Esse é um raciocínio que eu tive meio do nada, assim, eu fiquei pensando um tempo e trouxe esse vídeo. E bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like e comenta alguma coisa aqui embaixo que você tenha a acrescentar sobre esse conteúdo ou expectativas que você tinha na infância que eram algo extraordinários de se conquistar, que provavelmente você não conquistou, ou se você conquistou, conta que eu vou ficar muito feliz em saber a sua história. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, um abraço, até o próximo vídeo. Se inscreve.